Olá galera, chegamos a mais um episódio. Estamos na parábola do bom samaritano e agora chegamos ao ponto em que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. No último episódio nós estávamos falando do caminho. E o episódio anterior ao anterior falando sobre casualmente. O samaritano era odiado pelo judeu. Quando isso remonta à invasão do Império Assírio, né? Em Samaria, porque Samaria era a capital de Israel. Você sabe, né? E Jerusalém era a capital de Judá. O povo de Deus tinha se dividido em duas nações, né? Judá e Benjamim eram um povo com capital em Jerusalém e as outras 10 tribos eram outro povo com capital em Samaria. Samaria tinha um templo apócrifo lá no Monte Gerizim, um templo genérico, e os caras odiavam os samaritanos por isso. Tinham traduzido o Pentateuco, se eu não me engano era o Targum, e os caras odiavam isso, sem contar que na invasão dos assírios eles deportaram o povo. Esses exílios eram muito comuns naquela época, porque você tirar um povo e espalhar, desfazer a sua cultura, tirar da sua terra, miscigenar a sua tradição, era fazer esse povo desaparecer. No caso da Babilônia, tinha o fato de escravizar os principais, os cabeças, os inteligentes, como aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas isso aí foi o outro cativeiro, o cativeiro babilônico, né? Aqui no caso, no Assírio, eles tiravam o povo da terra e espalhavam por outras terras que eles tinham conquistado. E gente de outros lugares que eles tinham conquistado, eles traziam para morar aqui. Então eles faziam essa mistura de gente e eles descaracterizavam um pouco esse povo. Mas como era comum na antiguidade, quando um povo chega numa terra, ele começa a se aculturar. Uma das coisas mais comuns na antiguidade eram os ídolos da terra e os deuses da terra. Você vê isso no Antigo Testamento. Então o cara chega lá, entre os amalequitas, entre os moabitas, e ele chega para morar naquela terra e fala: "Ô, quem que é o deus aqui?" "Ah, o deus aqui é Moloque." "Ah, legal. O deus aqui é Baal, é o deus da plantação, da fertilidade." "Ah, beleza. Vamos fazer sacrifício para ele." Os deuses eram tidos como entidades locais e quando eu chego nesse local, eu tenho que fazer o que o Deus daqui quer. Quando o Senhor Deus se apresenta como o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses que é cantado assim nos Salmos, é a primeira vez que a humanidade tem contato com alguém que diz sobre um único Deus, que não tem a ver com ídolos da terra. Aliás, as guerras entre os povos no Antigo Testamento era medição de força entre deuses, né? Tem uma batalha que Davi luta contra os filisteus em 2 Samuel, se não me engano, capítulo 4, 5, 6, está aí pelo começo. Em que ele vence, os filisteus fogem e deixam ali os seus ídolos, porque eles lutavam em nome dos seus deuses e aquele monte de estátuas e ídolos ficaram ali. Esse povo que vai para Samaria tem esse hábito. O que é o Deus aqui? O Deus aqui de Israel é o Elohim, é o Deus que eles creem aí, é o Senhor da lei, que eles falam, tem os sacerdotes, tem um templo aqui, então vamos servir. Quando Jesus encontra aquela samaritana, né? Aquela samaritana no capítulo 4 de João, não era comum, não se falava com os samaritanos, nem se entrava em Samaria. Mas ela falava nosso pai Jacó, e Jesus diz: a salvação vem dos judeus, não vem de vocês. Você não é judia. Mas é aqui que a gente deve adorar, e Jesus diz: olha, vai ter um dia que não vai ser nem aqui nem lá em Jerusalém, porque lá também tinha um outro templo, genérico. É aquele que adora em espírito e em verdade. Enfim. O samaritano era odiado porque ele não era judeu, e tinha o costume do judeu, e queria ter a tradição, era uma loucura, é um preconceito danado. Mas foi exatamente um samaritano que se aproximou dali. Foi exatamente um cara odiado pelo judeu, e Jesus, quando faz a parábola, ele escolhe exatamente alguém que o judeu não gosta para ser o bonzinho da história.
já que você, homem da lei, está perguntando quem é meu próximo, então vamos lá. Você acha que o teu próximo é o sacerdote, né? Mas na minha história ele deu a volta. E aquilo era bem comum. Jesus não precisava inventar muito. Não precisava muito teatro para dizer que o levita e o sacerdote eram hipócritas. Aliás, o fariseu sabia disso, porque eles eram saduceus. Ai, Jesus! Que davam a volta e tinham interesse apenas no seu próprio ventre. A Bíblia é maravilhosa. E aí então Jesus usa, mas o bonzinho da história foi um samaritano que vinha pelo seu caminho. Eu fui ler esse texto no original grego, não está escrito que ele estava no seu caminho. Diz que certo samaritano caminhava e vendo se aproximou do cara. Essa frase, fazia o seu caminho, nós colocamos na língua portuguesa para poder completar, porque no grego diz que certo samaritano que vinha na sua jornada, viu e se aproximou. Isso é bastante interessante. Por isso a gente coloca o seu caminho. Mas a interpretação, eu acho que, apesar dessa lente um pouco hermenêutica de uma tradução, eu acho que é mesmo o que Jesus queria dizer. Aquele caminho não era casual para o sacerdote e para o levita. Deus os queria ali, mas eles deram a volta. Você vai encontrar hoje muito sacerdote e levita que vai te ver caído e vai dar a volta, viu? Só para você saber. E vai ter um samaritano que você vai dizer, mas ele não é evangélico que nem a gente. Ou ele é um evangélico esquisito, diferente. Mas é bem ele que está preocupado em cuidar de você. Na verdade, é bem ele que representa o que Cristo é. Enfim, ele deixa o seu caminho. E não é por acaso. É porque ele vê um cara caído. Olha que interessante. Certo samaritano que caminhava, seguiu o seu caminho, passou perto. O texto diz, ele veio para perto. Talvez essa tradução seja melhor, por isso caminhava o seu caminho. E vendo, ele se compadeceu. O compadecimento é tema do nosso próximo episódio. Mas eu quero ser o samaritano. Se você tiver que escolher alguém para ser nessa história, se eu fosse você, eu escolheria o samaritano. Dane-se que os judeus não gostam dos samaritanos. Que os sacerdotes vão dizer que nós somos o povo santo escolhido, tipo evangélicos. Que os levitas nasceram para isso, nós temos o sangue. Ou que os intérpretes da lei vão dizer, eles não, nós sim. Eu não estou preocupado mais com o que dizem sacerdotes, levitas e nem intérpretes da lei. Entendeu? Eu estou preocupado com o que Cristo quer que eu faça. Acho que você deveria escolher esse caminho. Grande parte das tuas frustrações vão acabar. Olha, a maioria das suas inquietações vão desaparecer quando você parar de se preocupar porque Deus não faz dar certo o seu caminho e você começar a perguntar, Senhor, qual o caminho que o Senhor quer que eu vá? Porque nele existem pessoas caídas. Deixa eu falar uma coisa no fim aqui. Sacerdotes e levitas têm o seu trabalho no templo. Eu não posso atrasar, o cara está caído, ele já vai morrer mesmo. Todo mundo vai morrer um dia. Mas eu tenho que ir para o templo, eu tenho reunião, tenho que dar relatório da multiplicação do dinheiro, da célula das pessoas, eu tenho que fazer um monte de relatório, eu tenho que ir para o escritório da igreja, eu tenho muita coisa para fazer no meu ministério. E o levita, eu tenho que cuidar, eu tenho que montar a tenda, eu tenho que esticar, eu tenho que pintar a igreja, ou tem um ensaio, a gente vai gravar o DVD, desculpa, eu não posso parar, ele nem sabe também, tá quase morto, deixa ele aí, o Senhor cuida dele, Senhor cuida aí que eu vou embora. Eles deixam o caído porque eles têm um ministério. A palavra ministério no Novo Testamento é a palavra diaconia, é serviço.
E a religião diz que ministérios são todas as burocracias que eu me envolvo dentro da religião para poder crescer na pirâmide e ter mais benefícios da família imperial. Mas o samaritano entendeu que aquele cara caído era o seu ministério. Não faz sentido dizer eu não posso ajudar você porque eu tenho um ministério. Você é o meu ministério. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Oh, Jesus, claro que eu te amo. Quer que eu faça uma festa aqui para mostrar a festa de Jesus? Para você ver que eu te amo? Quer que eu componha uma música aqui e danço para você ver que eu te amo? Quer que a gente faz aqui um carro alegórico, um trio elétrico para ficar cantando Jesus? Eu te amo. Quer que eu dou uma oferta? Posso dar uma oferta grande, vou provar que eu te amo. Ó, eu vou até fazer uma vigília e ficar a noite inteira aqui para provar que eu te amo. Não, não, não. Você pode até fazer essas coisas, eu não estou criticando. Mas se você me ama, você ama o que eu amo. Porque se você me ama, você ama o próximo como a você mesmo. Ele é o seu ministério.